gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar dos 5 melhores livros de inglês para você usar para estudar em 2024. Eu vou mostrar cada um desses livros aqui porque eu entendo que a gente quer ver a estrutura do livro antes de comprar e antes de usar para estudar, pra gente conseguir se organizar melhor. Então eu vou mostrar tudo aqui certinho para vocês. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar a lista de todos esses livros se vocês quiserem procurar eles. E vamos começar o vídeo. E o primeiro livro, que ele é um queridinho, é o New English File. Ele é um livro da Oxford Press e que é aquele livro que vai te abraçar na sua jornada tentando aprender inglês. Então, se você tá querendo começar agora a aprender inglês, esse é o livro para você. Se você tá no nível intermediário e quer continuar aprendendo inglês, também é um bom livro para você. E é um livro que vai te acompanhar nas 4 áreas principais, que é Reading, Writing, Speaking e Listening. Então, ele vai ter tudo isso embutido num livro só. Tem material para você escutar também, tem atividades para speaking. E é um livro que vai te acompanhar na sua jornada toda, porque ele tem desde o básico até o avançado. Então, se você pegar o European Framework, que é o que a gente usa para entender os níveis de inglês, você vai ver que esse livro consegue acompanhar todos os níveis dessa tabela até o nível C1, que é o nível avançado. Então ele realmente consegue passar por tudo isso com você. Esse vídeo aqui em cima eu ensino a você a encontrar o seu nível de inglês de acordo com o padrão europeu, que é o padrão que todos os livros e todos os cursos de inglês e também todos os exames de inglês para certificação usam para ter um parâmetro. Folheando esse livro, dá para ver que ele tem atividade de reading, writing, listening e speaking, que é muito importante você trabalhar todas essas áreas juntas para você conseguir realmente evoluir no inglês. Porque o que acontece com a maioria das pessoas é que elas pegam o livro para estudar e elas fazem só as atividades e elas aprendem inglês, elas conseguem ler inglês, conseguem escrever inglês, mas às vezes elas não conseguem falar o inglês. Então é muito importante que você tenha pelo menos um livro que consiga te acompanhar em todas essas áreas. Claro que você pode comprar um livro que seja mais focado às vezes na escrita ou às vezes na leitura, que são pontos que você quer melhorar, mas é importante você ter um livro que engloba tudo isso para você e que em um capítulo você consegue treinar tudo. E geralmente cada capítulo é focado em um tema, então você consegue treinar o seu listening, o seu writing e speaking focado em cada um dos temas desse livro. Então se o livro, por exemplo, tem 20 capítulos, você tem 20 temas diferentes para explorar o seu speaking, o seu writing e listening, então por isso que esse livro é muito bom. O próximo livro é o English for Everyone. Provavelmente se você estava procurando por livro de inglês, você encontrou esse em algum momento. Ele é um livro bem famoso, ele tem uma parte gramatical bem legal, que é fácil de entender. Quando você bate o olho, você até pensa que pode ser um livro um pouco mais infantil, porque ele tem bastante imagem, mas isso ajuda muito a gente a memorizar as coisas na hora de aprender inglês. Ele tem uma proposta até interessante, semelhante com a do primeiro, mas eu acho que o primeiro é um pouco mais completo, mas tem que ver um pouco da estrutura do livro também. Então por isso que eu mostro aqui pra vocês verem qual estrutura vocês preferem mais antes de comprar o livro de vocês, porque não adianta nada vocês comprarem o primeiro, por exemplo, e não gostar da estrutura dele para estudar. Esse livro ele vai focar bastante em coisas do dia a dia, do cotidiano, da sua rotina, e fora isso ele também tem um aplicativo que você pode baixar e ter todos os áudios do livro lá. Então ele tenta também gerar essa imersão com o inglês, assim como outros. E ele também é um livro que tem desde o básico até o avançado, então é um livro que você consegue caminhar junto com ele e você consegue ir usando essa estrutura até o avançado, porque às vezes a gente acostuma com um tipo de livro e a gente não quer trocar. E apesar de ser importante você ter um livro que foca em tudo, também é interessante você ter livros que foquem em pontos específicos do seu interesse. E conversação é uma coisa que eu sei que muita gente tem dificuldade, muita gente fala comigo que entende inglês, consegue ler inglês, mas na hora de falar trava. Então você precisa de entender aquelas expressões do cotidiano, saber falar o inglês do dia a dia e não aquele inglês muito do livro e tudo mais. E esse é um livro que dá aquele gostinho de inglês do dia a dia, apesar de ser um livro. Então ele tem um foco muito grande no inglês falado, tem várias atividades para você aprender expressões do cotidiano, expressões idiomáticas também. Mas é claro que só livro, só atividade não vai fazer trabalho sozinho, e isso serve para todos os livros aqui. Você tem que fazer também o trabalho, e principalmente quando o assunto é speaking, você tem que treinar o speaking, nem que seja falando sozinho. Você tem que treinar essas expressões idiomáticas. Isso é uma coisa que eu falei muito nesse vídeo aqui, que eu explico tanto dicas de memorização, dicas para você conseguir falar melhor, e é uma coisa que eu falo e repito muito aqui no canal. Grave áudios de você falando 5 minutos todo dia. É 5 minutos antes de dormir, 5 minutos não vai te atrapalhar. É o tempo que você ficar ali no Instagram, em alguma rede social. Pega 5 minutos, você não precisa pegar o seu tempo todo de rede social, só 5 minutos. Você vai lá, grava o seu áudio falando uma coisa em inglês. São só 5 minutos, pega o seu celular, grave um áudio de você contando do seu dia, ou um áudio de você respondendo uma pergunta em inglês, e se obrigue a falar durante esses 5 minutos, porque o que a gente faz é que a gente escuta uma pergunta em inglês e a gente responde ela rápido, e não é isso que a gente quer essa pergunta incrementada, que você argumente em cima daquela pergunta e daquilo que você esteja falando. Então na internet você encontra várias perguntas de speaking, tanto de exames quanto para treino mesmo. Pega essas perguntas e responde uma por dia, ou se você quiser também você
pode pedir pro ChatGPT criar uma pergunta para você se você tiver sem criatividade, mas faz isso todo dia. Ou pesquisa no Google também, tem uma lista de perguntas no Google, posso deixar uma lista de perguntas aqui embaixo, mas isso vai mudar muito a evolução de vocês na hora de falar inglês, porque mudou a minha evolução. Eu fiz o CPI, que é o exame C2 de inglês, que é o nível mais alto de Cambridge, e eu tava no C1 quando eu comecei a estudar, e se bobear até no B2 em algumas áreas do exame. E eu fiz isso muito, de treinar speaking todo dia. Eu gravava eu falando, e depois eu escutava de novo, anotava o que eu tava errando, e depois eu escrevia uma resposta que eu gostaria de ter dado, se eu tivesse mais tempo para pensar. E isso fazia com que quando eu repetisse aquela pergunta de novo, eu lembrava da resposta que eu queria dar, com o vocabulário que eu queria dar, e eu conseguia evoluir muito mais, usar um vocabulário muito mais chique e falar de uma forma muito mais coerente. Então façam isso. Essa é a principal dica. Gere desconforto enquanto você está aprendendo. O desconforto é bom, o não saber é bom, porque faz você procurar e estudar para conhecer aquelas coisas melhor. Porque se você tivesse aprendido tudo que precisava, você não estava sentindo tanto desconforto assim na hora de falar. E é muito comum a gente sentir desconforto, a gente sente ansiedade de falar, aquela ansiedade tipo assim, eu sei a palavra, mas não tá saindo agora. Não vou ficar falando mais de dicas, porque tá tudo nesse vídeo aqui, mas vamos voltar para os livros. O próximo livro é o Business Writing Essentials, que é um livro que vai te ensinar a escrever documentos e e-mails em inglês. E você pensa assim, mas eu só escrever em inglês, os outros livros já me treinam para fazer isso. Não, eles não te treinam para escrever e-mails e documentos em situações sérias, situações acadêmicas e situações de trabalho. Quando a gente está falando a nossa língua, a gente consegue entender muito bem a entonação de uma mensagem. Ou quando a pessoa, apesar dela não ter usado nenhuma palavra rude, ela foi rude da forma que ela falou, da forma que ela posicionou as palavras. E a gente tem esse feeling quando é na nossa língua. Agora, quando é no inglês, a gente não tem. Às vezes a gente escreve uma coisa que a gente acha que a gente está sendo educado, mas a gente não está sendo. Porque da forma que a gente posicionou as palavras, a gente não conseguiu passar essa suavidade, essa educação na hora de escrever. Então esse livro vem justamente para isso, para ajudar a gente a escrever e-mails usando expressões que as pessoas que falam inglês estão acostumadas de ouvir e que são expressões educadas, expressões profissionais. E se você pensar bem, e-mails, cartas de recomendação, currículo, são todas coisas que vão vender a sua imagem. Então na hora que você está numa entrevista de emprego, ou às vezes um e-mail que você mandar para um processo seletivo, vai ser o que vai passar a sua imagem. E isso tem muito poder, então por isso que é muito importante você ter cuidado na forma de escrever. Porque por mais que às vezes a gente tenha um inglês intermediário, a gente não consegue se comunicar da mesma forma que eles, porque a gente pensa de uma forma diferente e culturalmente a gente tem uma comunicação diferente. Então por isso que é importante entender a comunicação deles, pra gente conseguir passar exatamente a mensagem que a gente quer. E esse livro faz justamente isso, ele te ensina desde o básico a escrever um e-mail, a sua introdução, o que você vai colocar ali no meio, como finalizar o seu texto, como despedir da pessoa. Então vai te ajudar muito no cenário acadêmico, no cenário de trabalho, principalmente se você está procurando uma oportunidade no exterior ou pretende procurar em algum momento. Ir treinando a escrita é assim primordial e esse livro vai te ajudar a fazer isso. Por mais que os materiais didáticos tenham um material de leitura, não é aquela leitura da mesma forma de você ler um livro literário. E o próximo livro chama Short Stories in English. E ele é um livro literário com várias histórias pequenininhas em inglês para você ler no dia a dia. Eu sinto que falta muito essa complementação, porque às vezes a gente lê no livro didático e a gente fica cansado, a gente já lê para fazer aquele exercício de gramática que vem depois. Então eu sugiro esse de pequenas histórias porque ele vai de acordo com o nível. Então ele tem um iniciante, ele tem um intermediário e também tem um avançado. Então você pode ler as histórias de acordo com o seu nível de inglês e não ficar desmotivado, porque às vezes a gente pega um livro que a gente gosta mesmo e a gente consegue ler ele em português, mas na hora que a gente pega em inglês, às vezes ele tá um nível muito alto pra gente e a gente não consegue gostar de ler. E a gente fica desmotivado porque a gente não tá entendendo. Você consegue achar ele na Amazon tanto a versão do e-book quanto a versão física para você ler. E nesse livro aqui eu sugiro livros de inglês literários, de histórias comuns que a gente conhece de acordo com o nível. Então Harry Potter, O Pequeno Príncipe, eu peguei esses livros que a gente conhece e nivelei eles para vocês conseguirem entender quais livros vocês podem comprar em inglês, que vocês vão conseguir fazer uma leitura de acordo com o nível de vocês. E agora o último livro, que na verdade é um bônus, que é para quem tá querendo estudar para os exames de Cambridge. Eu fiz o CPI, que é o exame C2 de Cambridge, eu usei o Objective Proficiency. Então, se você for fazer o CPI também, eu sugiro esse livro. E também para quem for fazer o CAE, ou o Exame Intermediário de Cambridge, também tem livros da linha Objective, que é um dos melhores livros se você quer estudar para os exames de Cambridge. Ele treina reading, writing, listening, speaking, use of English, todas as áreas da prova que você precisa de saber e bem focado na prova. As atividades são focadas na prova, tem atividades iguais às da prova no livro. Então, para quem tá querendo fazer os exames de Cambridge, eu recomendo essa linha de livros. Então foi isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E lembrando que a lista de livros está aqui embaixo. E é isso, e tchau!